Bom, para a gente falar um pouco desse tema de créditos tributários, planejamento tributário, recuperação de créditos tributários, enfim, a gente precisa falar um pouco e contextualizar um pouco a questão da carga tributária brasileira e de como faz toda a diferença o planejamento tributário como diferencial competitivo das companhias, né? Eu vou falar um pouco da estrutura atual do sistema tributário brasileiro. Os senhores podem ver, e essa é uma tabela comparativa com países da OCDE, Chile na ponta extrema da menor carga tributária sob PIB, e Dinamarca na outra ponta extrema, como a maior carga tributária considerado PIB, o Brasil está ali no meio, né? A hora se mede 33,7, a hora 34 alguma coisa, mas sempre batendo na média da carga tributária dos países da OCDE, considerado PIB. Se a gente analisa isso por si só, esse dado por si só, ele não revela muito da perversidade da carga tributária brasileira. Pode-se presumir que, considerado o PIB, é uma carga tributária até suportável, se você vê lá países, por exemplo, como a Dinamarca, que tributam quase 50% do PIB. Né? O Brasil está ali na média. A questão mais importante, a grande desigualdade, o fundamento mais desequilibrado da carga tributária brasileira é a sua distribuição. Então, os senhores veem aí nesse quadro que praticamente metade da carga tributária brasileira atinge o consumo, 47,4% dessa carga tributária. 26,31% do todo, né, são tributos incidentes sobre folha de salários. Quer dizer, é uma carga tributária muito mal distribuída, porque tributa muito o consumo e, portanto, tributa as camadas mais pobres, né? Que não tem como fugir da tributação sobre consumo. E, de fato, o Brasil ainda é um país muito pobre, né? Tributa-se pouco a renda, e não é uma opção de não tributar a renda e tributar o consumo, porque o perfil de renda do país não sugere um modelo diferente, né? É muito difícil a gente pensar hoje numa reversão desse quadro, por exemplo, em reforma tributária. Ah, não, o Estado vai passar a tributar mais a renda num país que não se gera renda. Então é muito difícil a gente mudar em curto prazo, por meio de legislação, o perfil dessa carga tributária. E só vai ser alcançado de fato quando o país se enriquecer, quando a população se enriquecer, quando a gente tiver uma situação de pleno emprego, empresas vicejando, a economia sendo retomada. Isso durante o tempo, durante os anos, esse quadro pode ser revertido. Mas é uma perversidade da carga tributária brasileira, tributar muito o consumo. Os senhores podem ver aí também, em quadro comparativo com os países da OCDE, que o Brasil é, em renda, o que tributa menos. Está lá junto com a Turquia, ali, junto com a Eslovênia. Vocês veem aí que são países que tributam muito pouco a renda. Da outra ponta, novamente, a Dinamarca, lá com 29%, 30% de tributação sobre a renda. Entretanto, quando a gente vira para consumo, o Brasil está lá na frente, né? É o país vice-campeão na tributação de consumo, considerando os países da OCDE. O que a gente pode concluir da carga tributária brasileira? Recai, portanto, demasiadamente sobre o consumo, e isso é um defeito estrutural que, no meu modo de ver, legislação alguma, reforma tributária alguma vai resolver. Isso é um panorama econômico, um contexto econômico que só resolve no tempo. É uma carga tributária que onera pesadamente a folha de salários, portanto, onera o setor produtivo. Contratar no país é muito caro, né? Contratar, assinar carteira no país é muito caro. Demitir no país é muito caro. O sistema, os empreendedores, as companhias, pensam muito no crescimento, na contratação, porque é um ônus muito pesado contratar no país. Para vocês terem uma ideia, hoje nós convivemos com cerca de 63 tributos, aí considerando impostos, contribuições, taxas, contribuições de melhoria, enfim. O sistema tributário nosso hoje viceja com 63 tributos e 97 obrigações acessórias, na grande maioria obrigações eletrônicas, né? As empresas
isso foi medido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, gastam por ano cerca de 65 bilhões para cumprir as normas fiscais, quer dizer, para entrar em compliance, em integridade fiscal. Percentualmente, em média, isso representa 1 a 1,5% do faturamento das empresas no ano. Quer dizer, é mais um tributo, né? Isso para que as empresas possam cumprir esse sistema tributário que é o mais caótico e complexo do mundo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. É um sistema caótico, complexo, né? Hoje, são 400 mil leis, decretos, medidas provisórias, portarias. Vocês imaginam o tamanho da legislação fiscal brasileira e como é que é difícil, quase que impossível, acompanhar isso diariamente e estar em integridade, né? Estar em compliance fiscal. Esse é o contexto da carga tributária. Por isso que eu falo sempre que planejar os tributos, recuperar, olhar para o passado, olhar para frente, qualquer diferencial que a gente consiga visualizar e introjetar na companhia é uma grande diferença, né? Numa carga tributária tão alta, tão complexa, qualquer economia fiscal que a companhia consiga incorporar nos seus ativos representa muita coisa. Nós temos visto aí notícias, aí saíram várias notícias aí das redes, grandes redes de varejo, que contabilizaram aí créditos fiscais, a questão do PIS/COFINS, exclusão do CMS, nós vamos falar um pouco sobre isso, que consolidaram economias fiscais, suas ações transitaram em julgado agora, e no todo, redes aí contabilizando 2 bilhões de reais de crédito fiscal. Imaginem uma massa de créditos desse, que enfim é liquidez, né? É caixa na companhia, no momento de crise desse. É um grande diferencial, né? Por que isso? Porque as empresas no ano passado agiram, né? As empresas contestaram, as empresas buscaram seus direitos e buscaram recuperar créditos fiscais. Daí a importância de que as companhias sempre pensem nisso, né? É lutar não só com relação ao caixa imediato, com relação a banco, com relação a passivo trabalhista, isso é claro, tem que ser feito, é um incêndio que tem que se apagar, mas é sempre olhar para essa alternativa tributária como também um ponto muito fundamental em ganho competitivo, em geração de caixa e principalmente nesse momento que nós estamos passando de grave crise econômica, né? Bom, quando a gente fala de recuperação de créditos tributários, aqui é mais um conceito, e planejamento tributário, basicamente a gente fala de duas fases, né? Dois canais para que esse planejamento tributário, essa recuperação de créditos possa acontecer. Na primeira fase aqui, é tudo aquilo que o fisco me permite fazer e que eventualmente eu não faço, seja por desconhecimento da norma, seja por não ter o conceito daquela possibilidade fiscal. Então, o regulamento do tributário me permite, o fisco me permite, aquele crédito tributário eu posso tomar, e eventualmente eu não tomo, esqueço, deixo para lá, né? E isso, por incrível que pareça, é muito mais comum do que se imagina, né? Então a empresa tem que sempre visitar ou revisitar os seus procedimentos fiscais, revisar os seus procedimentos fiscais e verificar eventualmente o que dentro do regulamento tributário se permite ser feito e eventualmente a minha gestão fiscal não está fazendo. E aí são várias as hipóteses, eu não vou ficar me alongando aqui ponto a ponto sobre essa questão. O importante é ter sempre essa visão de sempre se revisitar os procedimentos fiscais, inclusive no passado, né? Porque nós vamos ver que o passado também nos interessa. Segundo momento, vamos dizer assim, uma etapa desse estudo, dessa estratégia, ela diz em relação àquelas normas em que há uma certa colidência. O fisco não me permite fazer isso, mas há uma norma legal superior, né? Ou uma interpretação de tribunais, que a gente chama, que nós advogados, de jurisprudência, que me permite fazer. Então, ali eu tenho uma colidência. O fisco diz uma coisa, mas uma norma superior, uma lei ou a própria Constituição diz outra. E aí eu tenho que me socorrer para valer o meu direito a uma ação judicial. Então, tudo que tem um campo de discussão
um campo de colidência, um campo de conflito de interpretação entre o fisco e normas superiores, interpretadas ou não pelos tribunais, jurisprudência, justificam o ajuizamento de ações judiciais. É aquilo que nós estamos vivendo hoje aí, quando a gente fala do tema macro, exclusão do ICMS e PIS/COFINS. O que aconteceu com essa história? Para o fisco, o ICMS integrava a receita bruta. Portanto, eu teria que tributar o PIS e COFINS sobre a receita total, incluindo o ICMS. Lá atrás, iniciaram-se, então, discussões judiciais falando assim, peraí, mas o ICMS não é meu faturamento, ele não compõe a minha receita. Essa imposição fiscal aqui está errada. Judiciário, me diga aqui se está certo ou não. Ações judiciais que foram chegando ao exame do Supremo Tribunal Federal, que em 2017 disse lá que, de fato, o ICMS não é receita da empresa e, portanto, ele não pode incorporar o faturamento, incorporar a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Então, tem um claro exemplo aí de colidência da norma, da posição do fisco, com norma superior, no caso a Constituição Federal, devidamente interpretado o conflito por decisão do Supremo Tribunal Federal, ação judicial. Essa linha que divide as duas fases, eventualmente, ela é esticada, ou esse limite é diminuído, em função, seja da posição firme dos tribunais em relação a determinada norma fiscal, combinado com a necessidade ou a premência de caixa da companhia. Esse é um exame que tem que ser feito sempre com muito cuidado, sempre sob o ponto de vista jurídico e com as balizas do risco versus oportunidade. Digo isso pelo seguinte, uma ação judicial demora muito tempo, né? Nosso judiciário é lento, infelizmente é muito lento. Essa questão, por exemplo, da exclusão do ICMS PIS/COFINS, até a decisão do Supremo, tramitou nos tribunais há 20 anos. Né? Essas ações começaram a serem ajuizadas de forma mais massiva em 1998. Então, vocês vejam, até 2017, nós percorremos aí muito tempo. A ação judicial demora. E, a rigor, eu só posso tomar o crédito gerado pela ação judicial quando ela transita em julgado, quando ela termina, né? Antes eu não posso me valer daquele crédito fiscal. Então, eventualmente, essa linha que divide essas duas fases do trabalho pode, eventualmente, ser encurtada, divisa, dentro de um contexto de análise jurídica da oportunidade. Vou dar um exemplo. É um trabalho que é muito comum hoje nas companhias, revisar os créditos de PIS/COFINS, considerado conceito de insumo. Nós vamos falar um pouco disso adiante. Mas o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que tudo aquilo que é estritamente ligado à minha atividade econômica, atividade que eu presto, tem o condão de gerar o crédito no regime do PIS/COFINS, regime não cumulativo. Então, o Supremo, o STJ, desculpem, trouxe um conceito de essencialidade ao insumo, aquilo que está ligado à minha atividade econômica. Não é o conceito da Receita, é o conceito do STJ. Quer dizer, o STJ ampliou a possibilidade de creditamento do PIS e COFINS. Quando eu olho para essa decisão do STJ, ela me inspira, com os devidos cuidados, não uma ação judicial, mas um procedimento de autolançamento em que eu vou revisitar a minha base de crédito dos últimos 5 anos, ver o que o meu departamento fiscal, que a minha contabilidade apurou de crédito, e eventualmente identificar naquela lista de crédito que eu não utilizei, daqueles insumos que eu não tomei o crédito, aqueles que de fato são essenciais para a minha atividade. Recentemente, nós tivemos uma decisão do CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de admitir, por exemplo, como essencial, as verbas de marketing para empresas de varejo. Quer dizer, tudo aquilo que eu invisto em publicidade, propaganda, marketing, é essencial para a minha atividade e, portanto, balizaria o aproveitamento do crédito. É um exemplo apenas para que a gente possa entender que esse liame entre a primeira fase e a segunda do planejamento tributário, eventualmente é encurtado em função de conceitos, em função de decisões, em função de interpretação. Agora,
Quando eu não posso encurtar isso, quando eu não tenho esse campo de segurança, aí eu tenho que me valer de uma ação judicial, a não ser que eu queira, eventualmente, arriscar-me mais e tomar o crédito, e aí a gente já entra num campo de maior risco, sempre dentro desse exame risco versus oportunidade. O nosso trabalho é sempre inspirado com muita cautela. Então, tudo aquilo que não tem uma segurança ou uma decisão mais substancial a respeito, a gente caminha para o lado da ação judicial. Do lado de cá, nós não temos planejamento tributário, nós temos sonegação, nós temos fraude, nós temos crime. E aqui, infelizmente, o que a gente vê aí depois de 30 anos de advocacia nessa área é que as empresas, às vezes, premidas por uma necessidade de caixa, dispensam o cuidado, dispensam o exame, dispensam a análise mais cuidadosa, né? Análise científica das questões fiscais e parte direto para esse campo aqui, né? Se submetendo a procedimentos que não têm a menor sustentação. Saiu a semana passada, se não me falha a memória, uma notícia de uma quadrilha que foi desbaratada pela Receita Federal, Ministério Público, que vendia um crédito de terceiros. Gente, essa oferta é muito comum no mercado. Tomem muito cuidado com isso, né? No caso específico, me pareceu ser uma situação em que se vendia um crédito supostamente de terceiro, homologado perante a Receita Federal do Brasil. Esse crédito era transferido, essa quadrilha recebia lá 30%, 40% do valor devido do tributo mês a mês, após cada compensação. Só que as compensações não existiam. Eram fraudadas, evidentemente, por documentos, decompos, perdecompos, retificações sem sustentação. Parece que havia, nesse caso, até um conluio de alguém da Receita Federal, isso que eu vi da notícia. Evidentemente, é um procedimento que não tem sustentação alguma e quando ele explode, a empresa, às vezes, está de boa fé, então ela é uma lesada, ela pagou o que não devia para essa gangue e continua devendo o tributo, e, eventualmente, pode até estar envolvido num procedimento mais complexo, mais difícil, um procedimento penal. Então, muito cuidado com ofertas nesse mercado de créditos de terceiros. A Receita Federal já há 20 anos ou mais não permite a transferência de crédito tributário de uma empresa para outra. Então, muito cuidado com esse tipo de oferta. Não dispensem o trabalho exaustivo de estudo e de consultoria em relação às possibilidades legais de recuperação de créditos tributários e planejamento tributário. Eu costumo dizer o seguinte: se a oferta é tão boa, se o negócio é tão bom, por que o cara não ficou com aquilo, né? Quer dizer, se ele tem um ativo tão bom na mão, para que ele vai vender aquele ativo? Então, essa é a pergunta que os senhores devem sempre fazer frente a ofertas dessa natureza. Como é que a gente desenvolve um trabalho desse tipo? Aqui vai mais ou menos uma linha do tempo, né? Vamos imaginar que eu me deparo com uma situação que induz a necessidade de uma ação judicial, como a gente viu lá no slide anterior. Estou imaginando que eu ingresso com essa ação judicial agora em junho de 2020, né? Essa ação me garante a recuperação dos créditos tributários dos últimos 5 anos. Então, no momento que eu ajuizo a ação, eu travo o que a gente chama prescrição do crédito. Então, a partir de junho de 2015, tudo que eu paguei em relação àquele tributo está dentro da margem de ganho que eu possa ter. Imaginando, então, que eu ingressei com a ação em junho de 2020, ela vai terminar em junho de 2025, quer dizer, daqui a 5 anos. Então, todo o tributo que eu paguei nesse período, o que foi para trás e o que veio durante a ação até o trânsito, forma uma massa de créditos tributários que eu vou recuperar a partir do trânsito julgado em regime de compensação tributária. Quando a gente pensa em tributos, gente, recuperação de créditos tributários, o caminho é compensação tributária. Ao final da ação, pedir o dinheiro de volta é outro caminho muito custoso. Então, a gente usa sempre o mecanismo da compensação tributária, salvo raríssimas exceções. E a partir do trânsito julgado da ação, a empresa, evidentemente, vai incorporar aquela economia fiscal. Volto ao exemplo, que fica mais claro, né, para todos. Questão da exclusão do CMS e PIS/COFINS. A empresa ganhou, trouxe todo o crédito, desde o ajuizamento da ação, recuando 5 anos, até o trânsito,
Então, traz uma massa de crédito que vai exercer, a partir do qual ele vai exercer a compensação tributária, a partir do trânsito, e daí para frente ela incorpora aquela economia, quer dizer, no mês a mês, quando ela for apurar o PIS e COFINS dela, ela já vai excluir o ICMS da base de cálculo. Mais um extraordinário diferencial competitivo, né? Se a empresa, no momento em que ingressou com a ação judicial, optou por fazer depósitos judiciais, e essa é uma alternativa, ao final da ação, a companhia vai ter um levantamento desses depósitos judiciais, dinheiro em caixa, efeito caixa imediato, e os créditos tributários do período anterior, dos últimos 5 anos, para compensação. Aí os empresários sempre me perguntam, doutor, uma ação judicial, não sei o quê, o que o senhor acha? Posso não ganhar? Eu falei, claro, pode não ganhar, não sou eu que decido. Nós somos advogados, viabilizamos juridicamente o pedido e sustentamos a tese até o trânsito julgado. Mas, me pensa uma coisa comigo, o não você já tem. O não você já tem. Você já está recolhendo o tributo daquela forma, com aquela incidência que nós estamos sustentando ser ilegal e inconstitucional. Qual o problema de ajuizar uma ação? Nenhum. O não você já tem. Você só pode ter o sim. O céu é o limite. É isso que eu digo para os empresários que nos perguntam recorrentemente sobre a pertinência ou não dessas ações judiciais. É importante dizer também que essa ação, em 90% dos casos, ela caminha por um tipo, um modelo, um tipo jurídico chamado mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação que permite que eu discuta aquela matéria, né? Sem que ao final dessa ação, se eu for derrotado, eu tenha que recolher o que a gente chama de honorários de sucumbência, ônus da sucumbência, teria que pagar para o advogado da outra parte. No mandado de segurança eu não tenho esse risco. Então, mais um motivo para dizer para os senhores que a ação judicial é sempre a possibilidade de eu ter o sim, de um ganho, né? De perda nunca, porque sequer eu terei ônus da sucumbência ao final da ação. Tem que ter técnica para isso. Né? Tem que ter técnica para isso. Eu não posso substituir o mandado de segurança por uma outra ação em que eu terei aí sim um risco da sucumbência. Nessa linha do tempo, é dessa forma como a gente imagina um trabalho dessa natureza. Agora, se eu não tenho necessidade de uma ação judicial, não preciso entrar com uma ação judicial, o tema já está pacificado, o regulamento do tributo me admite, o procedimento é de autolançamento. Eu volto aqui os últimos 5 anos e trago o crédito de imediato para a minha companhia, não é? Ou via retificação das declarações anteriores, com procedimento fiscal bem alinhado, mas eu já trago o crédito de imediato. Dispenso, portanto, toda essa longa tramitação da ação, nesse caso aqui, mais 5 anos para eu ver a cor do dinheiro. Percebo, então, que é sempre uma análise muito técnica, combinada com estrutura de decisão jurisprudencial, jurisprudência, regulamento dos tributos, risco versus oportunidade. Entrando no tema, e aqui, senhores, senhores e senhoras, eu não vou esgotar, evidentemente, todas as possibilidades de recuperação de crédito tributário, porque senão eu ficaria falando aqui amanhã. São mais ou menos 120 pontos de conexão nas atividades empresariais em que a gente, quando entra numa companhia, a gente analisa a possibilidade. É claro que determinadas atividades possuem um perfil diferente de outras e, portanto, perfis tributários diferentes e sejam discussões diferentes. Aqui o objetivo é só ver, num cenário mais generalista, alguns pontos muito importantes de discussão nesse tema da recuperação de crédito tributário. Quando a gente fala, portanto, de folha de salários, nós podemos falar hoje, genericamente, de 4 grandes temas, né? Primeiro, contribuições a terceiros, a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos. Tem uma decisão muito recente do STJ, desculpem, gente, a gente é advogado, fica falando aqui as siglas, achando que todo mundo sabe, né? É Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem um papel na organização judiciária de julgar temas que a gente chama de infraconstitucionais, temas legais, tudo aquilo que está abaixo da Constituição, porque o que está na Constituição, conflito com a Constituição, interpretação da Constituição é Supremo Tribunal Federal. O que está abaixo, interpretação de leis federais ou a unificação da jurisprudência ligada a temas federais e não constitucionais,
é o STJ que é o competente. E o STJ decidiu recentemente que naquele sistema S, né, as contribuições do sistema S, e aí entra Sesc-Senac, SESI-Senai, SEST-Senat, Salário Educação, INCRA, SEBRAE, né, aquele contexto das contribuições a terceiros, que estão lá ligados à minha contribuição sobre folha de salários, né, está lá dentro lá da GFIP. Olha o que o STJ decidiu, gente. O STJ disse o seguinte: essa base de cálculo não é a folha bruta, não é a folha salarial, é 20 salários mínimos. O STJ falou que houve uma mudança na legislação lá atrás, mas que essa mudança na legislação não impactou a base de cálculo da contribuição a terceiro. Portanto, o STJ está dizendo que tudo aquilo que eu paguei, todo mundo paga sim, as contribuições a terceiros sobre a folha bruta, na verdade eu teria que pagar sobre 20 salários mínimos. Eu vou mostrar adiante aqui um quadro para vocês, concreto, do que isso representaria, por exemplo, uma folha de salários de R$1 milhão. A não incidência sobre verbas indenizatórias, né? Isso já está sedimentado no STJ, o Supremo Tribunal Federal tem avançado também sobre esse tema, mas todas aquelas verbas que eu pago ao meu empregado, que não tem natureza salarial, mas de indenização, e aí entram terço de salário, aviso prévio indenizado, o abono de férias, os 15 primeiros dias de afastamento para auxílio-doença, quer dizer, toda essa gama de verbas que não tem natureza salarial, mas tem natureza indenizatória, são recuperáveis. O STJ já disse, não tem que incidir contribuição previdenciária sobre elas, né? As contribuições adicionais sobre fundo de garantia, 10% quando a gente dispensa sem justa causa, quando o empresário dispensa sem justa causa. E aqui é uma fundamentação, já tem jurisprudência muito avançada sobre o tema, talvez a grande maioria não vai se lembrar, mas essa contribuição ela foi criada para recompor aqueles saldos dos planos Collor, plano Bresser, etc., aquelas diferenças de atualização monetária sobre as contas fundiárias. Só que acontece que esse mecanismo de recomposição se esgotou há muito tempo, e a contribuição continuou sendo criada, sendo cobrada. Tanto é assim que a contribuição ela era provisória, até a recomposição dessa perda das contas fundiárias. E, como sempre no Brasil, o que é provisório fica permanente, né? Até que alguém reclame, né? Tungaram o nosso bolso e continuaram com a mão nele. A jurisprudência já tem avançado muito nesse sentido, dizendo, olha, não tem mais função, não tem mais motivo, não tem mais razão para a manutenção dessa cobrança. Portanto, tudo aquilo que eu paguei nas demissões, 10% a mais, né? Porque a gente paga 40% para o empregado e 10% para o governo, esses 10% também seria recuperado. E nós discutimos isso também por ação judicial, um tema que tem tudo a ver com as discussões que hoje transitam no Supremo Tribunal Federal a respeito da incidência tributária, ou a incidência tributária sobre tributos, tributo sobre tributo. Né? O Supremo tem se dedicado muito a esse exame, a questão da exclusão do CMS e PIS/COFINS diz muito sobre isso. Folha líquida, parem para pensar. A empresa hoje paga as contribuições previdenciárias sobre o salário bruto do empregado, a base de cálculo é o salário bruto, a remuneração bruta. Entretanto, na remuneração bruta desse empregado, tem a própria contribuição previdenciária dele, né? Que a empresa deduz lá na remuneração. E, eventualmente, imposto de renda retido na fonte. Portanto, aqui nós temos um tributo, contribuição da empresa patronal, incidindo sobre tributo, a contribuição do próprio empregado. É um tema muito ainda novo, né? Não temos uma jurisprudência tão formada quanto dos demais trabalhos que eu disse para os senhores, mas quando a gente volta para o conceito de que o não eu já tenho, eu só posso ter o sim, esse sim pode ser muito interessante. Nós temos uma decisão judicial, o escritório conquistou uma decisão para um cliente nosso recentemente, em primeira instância ainda, mas é um avanço, considerando que, de fato, a base de cálculo tem que ser o salário, a remuneração líquida do empregado e não sua remuneração bruta. Eu já fiz o resumo mais fundamental desses trabalhos, então aqui a gente segue só com uma breve fundamentação, uma linha do tempo. Esse material eu vou disponibilizar para os senhores, nós vamos disponibilizar ao final do webinário, então não vou me ater muito à discussão
ponto a ponto, ou fundamental, os pontos fundamentais legais de cada tese. Aqui eu acho legal mostrar para vocês, e isso é um dado concreto, é claro que os números estão arredondados, mas é uma empresa que ingressou com essa ação judicial recentemente, pela Andrade Silva, com a folha redonda, mais ou menos arredondada, de R$ 1 milhão mês. E ela estava sujeita a uma contribuição de terceiros à alíquota de 5,8%. Portanto, ela pagava R$ 58 mil por mês. Ok? Mas ela deveria pagar 1.205,24, que é exatamente os 5,8 sobre 20 salários mínimos, que é a base legal, segundo a decisão do STJ, a base de cálculo que deveria ter sido observada. Portanto, ela paga a mais, todo mês, R$ 56 mil, quase 57. E se eu projeto esse valor para os últimos 5 anos, a empresa tem um crédito de 3.407. E vamos imaginar que essa ação demore mais 5 anos, né? Ao final, ela terá um crédito de R$ 7 milhões, desprezada a atualização. Importante dizer que todos esses créditos tributários são atualizados pela variação da Selic. E aí eu volto para o empresário e digo, olha, o não você já tem. Você já pode ter o sim. E o sim seu, o sim que pode ser dado a você, tem uma grande chance de acontecer, porque nós não estamos falando sozinhos, nós estamos falando com o precedente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do nosso lado, sem risco. Quer dizer, você ao final da ação, você não vai ter o risco de pagar se eventualmente perder a ação. Então, isso é muito importante. O empresário tem que ter, às vezes, a visão do número para se convencer da pertinência do trabalho. Aí é só mudar aqui, gente. É só mudar aqui o númerozinho para fazer essa conta e ver se é um trabalho que é interessante para a organização. Já falei também sobre a questão dos 10% do fundo de garantia. Aqui também não vou me estender. Basicamente, essa questão da finalidade que não existe mais para o financiamento das perdas inflacionárias do plano Collor e Verão. Sobre a questão das verbas indenizatórias, a matéria está muito muito assentada em relação a determinadas verbas, decisão do STJ em recurso repetitivo. Isso aí é só mais um conceito, gente. Eu sei que tem advogados aqui na plateia, aqui, mas certamente tem muito empresário. O que é essa história de recurso repetitivo? Houve uma alteração no sistema processual brasileiro, há algum tempo atrás, e criaram 2 mecanismos de controle e de unificação das decisões dos tribunais superiores, STF e STJ. Né? O STF, quando decide e quer que aquela decisão valha para todos, quando eu falo cidadãos e Estado, ele decide numa linha chamada de repercussão geral. Significa que aquela decisão unifica o entendimento do Supremo, define o entendimento dos tribunais, os tribunais têm que seguir aquela mesma linha, os tribunais ordinários, e vale para todo mundo. Isso no âmbito das discussões constitucionais. Quando eu estou no âmbito das discussões infraconstitucionais, da competência do STJ, o mesmo mecanismo é o chamado de recurso repetitivo. O STJ já tem, portanto, uma decisão que define a jurisprudência e que imanta as decisões dos tribunais inferiores, chamado recurso repetitivo, no caso, dizendo que adicional constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio doença e auxílio se sofrer a incidência das contribuições previdenciárias. Isso é só a ponta do iceberg, porque eu tenho que enxergar, de fato, na folha salarial minha, o que tem natureza indenizatória além dessas verbas aqui. Eventualmente, eu posso estar pagando verbas indenizatórias e tributando as contribuições previdenciárias sobre. Aqui é só a ponta do iceberg, só para vocês entenderem o que já restou pacificado. Da folha líquida, já falei também, esse material vai para vocês em seguida. Tem aqui, inclusive, a íntegra da sentença que beneficiou esse cliente da Andrade Silva. Aqui um exemplo do efeito dessa folha líquida. Imagine, por exemplo, uma folha de R$ 4 milhões, em que eu tenho 500, que são dados concretos, tá, gente? Apenas arredondando para facilitar a conta. E dessa folha bruta de R$ 400 mil, eu tenho 500 mil todo mês, que é a contribuição do próprio empregado, o imposto de renda
retido na fonte dele. Portanto, se eu aplico a alíquota da contribuição previdenciária, que é 20%, previdenciária patronal, sobre os 500 mil, significa que eu tenho uma economia mensal projetada de 100 mil reais. Volto 5 anos atrás, sigo com essa economia até o trânsito julgado, e aí tem um panorama da possibilidade de meu ganho, de meu êxito, ao final da ação. Ok? Vamos lá para o PIS e COFINS, né? Que são os tributos que ensejam muita discussão. Aí nós falamos da revisão das apurações de PIS e COFINS. Para quem está no regime não cumulativo de PIS e COFINS, via de regra para quem está no lucro real. Cuidem disso. Olhem sempre para isso. Revisitem as apurações de PIS e COFINS. Isso é muito importante, porque pode ter dinheiro parado lá e tomável, apropriável de imediato. Porque aí eu estou dispensando a ação judicial em função da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Também em recurso repetitivo. Então, voltem lá atrás, examinem o mix de créditos, examinem os insumos, aquilo que é essencial e que não foi tomado crédito para a minha atividade, olhem com muito cuidado, busquem, evidentemente, uma posição jurídica e técnica para validar, mas olhem isso porque pode ter muito dinheiro parado nas organizações em relação ao PIS e COFINS. Aqui é um tema e a decisão do STJ a respeito dele, o fundamento do conceito de insumo que deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, né? Ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Essencial ou relevante me gera o crédito PIS e COFINS no regime não cumulativo. E aí, aprofundando ainda no tema do PIS e COFINS, o que a gente pode falar muito? Claro, exclusão do CMS da base de cálculo, né, do PIS e da COFINS, isso é o tema que foi decidido pelo STF em 2017. Para quem está no varejo, né, creditamento sobre produtos monofásicos, tem uma decisão do STJ que garante o aproveitamento do crédito dos produtos monofásicos. Produtos monofásicos, para quem não tem similaridade com esse conceito, é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a rede de farmácias, né? Produtos farmacêuticos, remédios, produtos de tocador, perfumaria, enfim, já saem tributados da indústria. A indústria paga o tributo por toda a cadeia. E o varejista, quando vende esse produto, ele não tributa novamente PIS e COFINS. Entretanto, tem uma lei antiga, um dispositivo da lei, que não foi revogado e que garante a manutenção do crédito, e não obstante eu não tenha débito na saída. Essa lei não foi revogada. Como não foi revogada essa norma, o STJ interpretou nesse sentido, dizendo que, não obstante eu não tenho débito na saída, eu mantenho o crédito na entrada. É um volume muito grande de recursos quando a gente olha para o varejo, por exemplo, que compra e vende muitos produtos ligados à cadeia da monofasia. Esse tema da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS foi abrindo uma série de outras discussões. Uma discussão recente que também tem vicejado nos tribunais e tem dado bons retornos para os contribuintes é a exclusão do PIS e COFINS de suas próprias bases de cálculo. O PIS e COFINS sendo retirado de sua própria base, quer dizer, o PIS e COFINS incidindo por fora. Imaginem uma grandeza de 9,25 sobre a receita bruta, PIS e COFINS no regime não cumulativo. Eu terei, então, que tirar os 9,25 da minha receita bruta e voltar tributando a minha receita líquida do PIS e COFINS. Eu retiro o PIS e COFINS da minha própria base, várias decisões a respeito. Outra possibilidade é a questão das receitas financeiras ou das despesas financeiras. Houve uma alteração legislativa tributando as receitas, voltando a tributação do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, o que a gente discute, a legalidade, a constitucionalidade dessa medida, porque isso foi por decreto. Então, a gente está falando aqui de legalidade, né? A Constituição exige lei, né, para a matéria tributária, e essa modificação foi por decreto. Então, não poderia haver incidência de PIS e COFINS sobre receita financeira. Agora, o outro lado da moeda se eu tenho tributação sobre receita financeira, eu tenho que admitir o crédito sobre despesa financeira, inclusive sobre a taxa de administração de cartão de crédito.
isso está nos tribunais, principalmente o tema do cartão de crédito, e considerado aquele conceito de essencialidade, né? Vamos imaginar um varejo, por exemplo, né? Volto ao exemplo do varejo, mas enfim, pode ser qualquer companhia, empresa, que tem muita venda com cartões de crédito e, portanto, tem um custo alto com a taxa de administração do cartão de crédito. Eu não vejo como retirar o conceito de essencialidade dessa despesa, porque sem o cartão de crédito a empresa não vive e ela não vende, né? Grande parte da sua receita vai simplesmente desaparecer. E, portanto, aquela despesa com cartão de crédito seria aproveitável, apropriável como crédito de PIS/COFINS. E isso também vai na mesma linha da receita financeira. Ora, se é válida a tributação da receita, também é válido o creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas. Esse tema tem ensejado muita discussão, por isso que eu deixei aqui uma lâmina específica para tratar disso, mas, enfim, o Supremo decidiu, em 2017, nesse RS 574706, em regime de repercussão geral, quer dizer, a decisão que vale para todos, que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Pegando esse conceito do Supremo e olhando para a composição dos meus tributos, eu tenho que dizer também que o ISS não incide sobre a minha receita bruta, não pode compor minha base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, tanto quanto o ICMS. O Supremo não decidiu sobre ISS, o Supremo decidiu sobre ICMS. Então, essa é uma outra discussão possível para aqueles que pagam ISS ou para aqueles que pagam ICMS e ISS, né? Tem muita gente que está submetida aos dois tributos, né? O Supremo, nessa decisão, para nós está muito claro nos votos, ele afirmou que o ICMS débito é a grandeza a ser excluída, débito, saída, né? A gente sabe que o ICMS funciona no regime da não cumulatividade. Entrada gera um crédito, saída gera um débito, eu recolho no final de um determinado período, no mês, o saldo. Débito, saída, menos crédito, entrada. Esse é um regime não cumulativo. Mas o Supremo, aí sim, com muita propriedade, no nosso modo de ver, acertadamente, decidiu que é o ICMS débito que deve ser excluído, ICMS da saída, e não ICMS pago. Entretanto, a Receita Federal, como era de se esperar, né, fez um movimento lá e baixou uma solução de consulta interna, COSIT 13, dizendo que para ela a decisão do Supremo não era o ICMS débito, era o ICMS devido, débito menos crédito, a ser excluído. Isso gerou uma aflição muito grande no mercado, as decisões judiciais estavam transitando em julgado, e às vezes sem essa clareza nas decisões, né? Ao mesmo tempo que a Receita baixou essa solução de consulta, a Fazenda ingressou com embargo de declaração lá no Supremo, para exatamente afirmar isso. Desembargo de declaração é um recurso que não tem o efeito de modificar a decisão, é só para esclarecer, né? Omissão, o eventual defeito da decisão, mas não pode mudá-la. Embargo de declaração, a rigor, não tem efeito que a gente chama modificativo. Para nós, restou muito claro, que a decisão do Supremo é pela grandeza do ICMS débito. Agora, se a decisão judicial que beneficia a empresa não tem essa clareza, né, não distinguiu qual a grandeza a ser excluída, por cautela, para aquelas empresas que têm decisões transitadas em julgado, a gente pode pensar em apropriar o crédito, considerando a grandeza que a Receita chancela, até eventualmente a definição do Supremo no julgamento de desembarque de declaração aí no RE 574706. É uma estratégia para que as empresas já possam apropriar o crédito, não total, com base no ICMS débito, mas pelo menos parcialmente até a eventual definição do tema pelo Supremo. O Supremo já marcou esse julgamento por 2 vezes e já adiou por 2 vezes. Para vocês terem uma ideia da letargia que domina a nossa Suprema Corte. Esse julgamento foi em 2017. Nós estamos em 2020 e o Supremo foi incapaz de dizer aquilo que ele já disse, né? Já são quase 3 anos. E isso numa discussão que já tinha 20, que perambulava perante o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer,
decisão judicial lenta ou procrastinada pelo tempo, não se faz justiça. Se gera esse cenário de insegurança jurídica que nós estamos vivendo aí, em grande parte pela letargia, pela omissão da Suprema Corte em decidir aquilo que está lá nos balcões dela para ser decidido. Né? Então, o Supremo fica postergando, a Receita Federal, claro, que vai querer defender o seu caixa, vai dizer que é isso e não é aquilo, o Supremo não decide, né? E os contribuintes, às vezes, ficam nesse emaranhado de entendimentos e de conflitos sem ter um norte. Agora, as decisões estão transitando em julgado, todas elas, né? A Receita Federal, a Fazenda, nem tem recorrido mais, e as decisões são muito claras no sentido do débito ser excluído, né? Do semestre de débito ser excluído. A empresa tem que, eventualmente, pensar em qual estratégia após as decisões transitarem em julgado, nesse tema ainda, de certa forma, confuso da exclusão do CMS. Mas, voltando aqui à lâmina, pensem também na exclusão do ISS, que, embora não tenha sido decidido pelo Supremo, é uma boa possibilidade. Aqui nós temos uma demonstração aqui também do efeito dessa exclusão do ICMS. Se você considera uma receita bruta de 10 milhões, em que eu tenho 1 milhão e 800 ICMS, uma alíquota de 18%, então ICMS débito, e eu excluo 1 milhão e 800 da minha receita bruta. Quer dizer, ao invés de eu tributar PIS e COFINS sobre 10 milhões, eu vou tributar PIS e COFINS sobre 8 milhões e 200. 10 milhões menos 1 milhão e 800. Portanto, eu estava pagando 166.500, né? Aliás, eu tenho um crédito de 166.500, que é o resultado da aplicação das alíquotas no lucro real sobre essa parcela de CMS débito aqui, 9,25 sobre 1 milhão e 800. Se eu estiver no lucro presumido, aí o meu cálculo vai ser com base na alíquota do lucro presumido, 365. Vejam que a economia é muito grande. Aqui é claro, o número aqui é um número de 10 milhões de receita bruta mensal, um bom número. Mas é só ajustar a realidade da companhia, esse número aqui, e ver qual é o efeito. Né? É sempre muito importante. É sempre muito dinheiro. As companhias estão recuperando muito dinheiro agora, nesse momento de pandemia, porque agiram lá atrás. A questão da monofasia eu também já falei para os senhores, eu não vou me alongar. Aqui é também a questão dos fundamentos do tema do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, do PIS e COFINS, a exclusão do PIS e COFINS de sua própria base, que a gente já falou, o PIS e COFINS sobre despesas financeiras, por que nós entendemos que há direito ao crédito. Quando a gente fala de imposto de renda e contribuição social, é claro, volto a dizer, nós não vamos alongar aqui ponto a ponto em relação às possibilidades de recuperação de crédito tributário. Basta dizer para os senhores um ponto, para quem está no lucro presumido, se eu excluo o ICMS do PIS e COFINS, é lógico que eu tenho que também pensar em excluir o ICMS da minha base de cálculo do lucro presumido, que é a minha receita bruta. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se eu excluo a receita bruta, da receita bruta, o meu ICMS, para PIS e COFINS, eu também tenho que excluir o meu ICMS para fins de cálculo do imposto de renda e contribuição social no regime de lucro presumido. Quando eu falo de ICMS, senhores, aí nós temos muitos temas ligados à questão da energia elétrica, né? A demanda contratada de energia elétrica, inclusive tem uma decisão recente agora, de que, na verdade, eu tenho que tributar efetivamente a energia elétrica consumida e não a contratada, a demanda efetivamente consumida e não a... e também uma discussão judicial também muito forte em relação às alíquotas de CMS superiores a 18% nas contas de energia, dado que a energia elétrica é um insumo essencial e, portanto, não poderia ser tributada a 25%, como a maioria dos estados assim faz. Então, no tema de CMS, a gente tem muita discussão ligada à energia elétrica. No varejo, volta ao varejo, nós temos a discussão do ICMS substituição tributária, né, que também já foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, as diferenças entre o que foi retido antecipadamente no regime de ST e aquilo que efetivamente eu vendi. Então, o regime da ST é um regime que onera muito a carga tributária porque ele pressupõe que a saída é de um determinado valor. E esse valor nem sempre é atingido pelo varejista. Então, o Estado pressupõe que eu vou vender aquele produto a 100,
me tributo antecipadamente a 100 e eu vendo 80. E, portanto, eu teria a diferença dessa parcela do ICMS retido antecipadamente. Essa é uma discussão ainda grande em relação ao ICMS, substituição tributária, principalmente para as empresas no varejo. Bom, senhores, eu acho que me alonguei muito, o tema é muito, de fato, complexo. Eu tentei resumir o máximo possível, não me estender na fundamentação legal, porque eu acho que não é o objetivo. Volto a dizer, aqui nós não temos nem 10% ou 20% das discussões possíveis em cada entidade. Ah, inclusive vou dizer de uma que não está aqui. Para quem está no regime de desoneração da folha, pagando a contribuição previdenciária sobre receita bruta, CPRB, né? Não pago contribuição previdenciária sobre folha, pago CPRB. A CPRB incide sobre receita bruta. Dentro da minha receita bruta está o ICMS, ou está o ISS. E, portanto, eu também tenho que entregar a mesma lógica que eu entrego para o PIS e COFINS para a CPRB. Então, gente, não tem milagre aqui não, viu? E o recado que eu queria deixar ao final, fujam dos milagres. Fujam muito fortemente dos milagres. Né? Não tem milagre nessa história não. Tem muito trabalho, muita dedicação sobretudo, muita eficiência nesses mecanismos de planejamento tributário e recuperação de créditos. Eu agradeço a todos, estou à disposição aqui para eventuais perguntas aí ou observações. Obrigado.